Deixa eu falar com vocês sobre a situação dos presídios de Pernambuco. O Tribunal de Justiça do Estado recebeu uma força-tarefa do Conselho Nacional de Justiça formada por magistrados e servidores do Judiciário. Você vai ver nas imagens do CNJ aí. O objetivo é aprimorar o sistema carcerário do Estado de Pernambuco. Agora, o que foi constatado, rapaz, é uma coisa assim impressionante. E é exatamente o que nós temos mostrado aqui na TV Nova em algumas informações sobre os presídios. É superlotação, falta de estrutura, alas totalmente destruídas, presos vivendo em cubículos, um verdadeiro depósito de gente, é o que disse o relatório do CNJ. A situação pior foi verificada no Complexo do Curado, o antigo Aníbal Bruno, que atualmente abriga 3 presídios. Lembrando que este complexo, ele passou por reformas milionárias. Esse complexo não era para estar assim. Exatamente o complexo prisional, o Aníbal Bruno, que virou 3 presídios, está nessa situação. Na semana passada, nós mostramos aqui uma outra situação na penitenciária de segurança máxima, a Barreto Campelo, em Itamaracá. Os presos se enfrentando com facões, sem nenhuma interferência. Tá vendo aí, ó? Ó, você vê a batida de facão, como se fosse briga de espada. Agora, nas imagens, o que chama mais atenção aí, né, não é apenas entrar facão para dentro de um presídio de segurança máxima que tem detector de metais e que tem uma área de segurança ao redor. Então, como é que entrou? Né? Ninguém respondeu ainda isso. Tá? Ninguém respondeu. Agora você vê, é cachorro, ó, cachorro solto. Olha, nada contra os pets, mas lembra vocês que num local onde não existe controle de zoonose, de pragas, um cachorro, por exemplo, se tiver um problema com pulga, com carrapato, você, dentro de um sistema prisional, você vai ter um problema do tamanho de um trem na questão da saúde pública. É um descaso, é impressionante essa situação. Agora, não é só isso, não. Segundo os dados oficiais, eu estou falando de dados oficiais, do Sistema Integrado de Administração Prisional, Pernambuco tem 23 unidades prisionais. 23, tá? Lembrando também que na história recente desse país, meu Pernambuco, nós tivemos um trambique que foi dado no Banco do Nordeste, ainda na gestão Eduardo Campos, que foi o presídio de Itaquitinga. Uns camaradas de uma parceria público-privada pegaram 450 milhões de reais para fazer Itaquitinga, embolsaram parte do dinheiro, sumiram e até hoje ninguém foi para a cadeia. E Itaquitinga não ficou completamente pronta até hoje, essa penitenciária. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, dados oficiais, 34.571 detentos. 34.571 detentos. Sabe quantas vagas tem? Olha lá, 13.842 vagas. O déficit, mais de 20 mil. Superlotação. Você está empilhando gente dentro das cadeias. 20.736 vagas estão faltando. No Complexo do Curado, onde foi verificada pelo CNJ a pior situação, os 3 presídios abrigam 6.474 presos. Sabe quantas vagas tem lá? O que deveria ser, só tem 1.819 vagas. Assim mesmo, nós estamos falando aqui de vagas, né, que supostamente deveriam existir, mas essas vagas, elas seriam quartos, celas. O CNJ, nas imagens, está muito claro, está tudo arrebentado, está tudo quebrado. Não tem nenhuma cela, não tem nenhuma cela. Em nota, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos informou que está lançando um pacote de ações para o sistema prisional e que serão investidos 53 milhões de reais em monitoramento eletrônico, a abertura de 1.000 novas vagas. Eu disse 1.000? Eu falei 1.000? Só no presídio Aníbal Bruno está faltando quase 5.000 vagas. Só no antigo Aníbal Bruno.
No sistema todo, mais de 20 mil. Mas eu disse que eles vão abrir 1.000, né? 1.000 novas vagas. O governo diz que vai contratar 463 técnicos e o reforço de mais de 500 policiais penais. Essa é a nota. Todas as ações, diz a nota, vão beneficiar o complexo prisional do Curado. As medidas também incluem a assinatura de um termo de cooperação entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a Defensoria Pública para ampliar a assistência jurídica às pessoas privadas de liberdade. Hoje, no programa, eu vou voltar ainda sobre a situação dos presídios de Pernambuco, vou trazer novas informações aqui. Agora, presta atenção. Ainda era o juiz das execuções penais, Adeildo Nunes, que hoje é advogado, um brilhante advogado. O juiz, ainda no primeiro governo de Eduardo Campos, determinou que acabassem com os chaveiros, que é aquela história de preso tomando conta de preso. Porque essa situação do Aníbal Bruno, tá, o que ocorre é preso que não tem dinheiro. Fica aí jogado. O que tem dinheiro é o chaveiro. A gente já denunciou várias vezes, quem me acompanha sabe isso. Esses caras têm até o skin com água de coco, viu? É bronca, viu? Essas imagens, inclusive, são imagens fornecidas pelo próprio Conselho. Essa situação precária foi constatada nas unidades e nós vamos conversar sobre esse assunto com o juiz Luiz Rocha, da Fazenda Pública da capital e também especialista no sistema prisional, até porque já foi juiz da área do sistema prisional. Doutor Luiz Rocha, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Carlos, de novo. Boa tarde a todos que nos assistem. Como é que o senhor avalia essa situação dos presídios nesse momento, já que a própria Secretaria de Justiça e Direitos Humanos nos informou oficialmente que estão faltando mais de 20 mil vagas e só tem previsão de 1.000 vagas a mais até o final do ano, doutor Luiz? Carlos, não se pode dizer que o Estado não teve iniciativas e fez algumas intervenções pontuais, convocando concurso ou construindo novas vagas. Mas está muito distante de trazer Pernambuco para uma situação, no mínimo, aceitável. Esse déficit de vagas cria uma superlotação carcerária, cria situações muito difíceis dentro da unidade e soma também com a escassez de agente penitenciário. Porque nós temos aí um quadro de policiais penais, ex-agentes penitenciários, que está também muito distante de atender o que as unidades prisionais precisam. E aí termina que o preso fica com uma situação de vacância do Estado dentro das unidades, aquele espaço que eles podem determinar, e eles começam a criar situações de regra e determinações dentro da própria unidade prisional. No caso do Complexo do Curado, né, que era um antigo presídio de Aníbal Bruno, quando ocorreram há 5, 6 anos problemas lá, inclusive tentativa de demolir o presídio, o muro do presídio com bombas, dinamite. Se pensou até, como é uma área já urbana, em demolir também o presídio, construir um outro. E agora o principal, no caso aí do relatório do CNJ, é justamente o Complexo do Curado. Diz que é condição assim terrível mesmo. As condições são terríveis e há muito tempo, não é de agora. Inclusive pela própria situação da superlotação. Isso leva os presos a criarem determinadas ocupações, áreas de ocupações, gavetas para poder habitar. Quer dizer, leva a esse tipo de situação por falta de vagas. E há também uma falta de ocupação dos espaços de segurança dentro da unidade. E tudo que acontece dentro da unidade, a gente tem que refletir que é uma questão de segurança pública da rua. Então, muito do que acontece nas ruas, em termos de segurança pública, vem de lá de dentro da unidade prisional, é comandado de dentro da unidade prisional. Daí que é necessário o Estado ter políticas governamentais assertivas, criar vagas, equipar o sistema prisional com policiais penais suficiente para que o Estado possa dizer: eu tenho um controle dentro de cada unidade. A situação do complexo prisional do Curado é gritante desde a época do Aníbal Bruno. Houve uma divisão física em 3 unidades, PANFA, PFDB e o PEJALB, mas a situação, apesar de algumas intervenções, que eu não vou ser injusto, que o Estado tenha feito, está muito distante de se tornar a situação mínima aceitável. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, né, fala que não consegue achar uma cela inteira. Essas imagens, inclusive,
elas falam bastante para nós, porque o CNJ demonstra feira, entendeu? Olha só, os cubículos, ó, a cela, ó, olha só o estrago. É uma coisa assim impressionante. É gritante. O sistema prisional, ele tem uma economia própria, regras sociais próprias, e eu costumo dizer que não há outro nome para se colocar no sistema prisional nacional de várias prisões, que é prisões SA. Porque existem economias internas de vendas de produto. Exato, é isso que o CNJ conferiu. Tem feira dentro do Aníbal Bruno. Infelizmente, o CNJ, assim como o juiz de execução penal, o Tribunal de Justiça, o Judiciário exerce a função de fiscalização. Ele não é órgão investidor. Então, cabe ao Judiciário fiscalizar, encaminhar as denúncias que são feitas, interagir com o governo, como foi feita uma reunião do Conselho Nacional de Justiça com o governador, mas a decisão do investimento é política. Nós precisamos, em Pernambuco, geração de vagas, policiais penais ocupando os espaços, para que a gente não receba o reflexo da criminalidade de dentro dos presídios aqui fora dos muros, nas ruas do Recife, das principais capitais do país. Outra situação que nós demonstramos aqui da penitenciária Barreto Campeiro, que é de segurança máxima, um presídio antigo, né? Que inclusive seria desativado na ilha de Itamaracá com a construção de Taquitinga. Mas como houve aquele problema? A empresa, que era uma parceria público-privada, pegou 450 milhões. O Banco do Nordeste não terminou o presídio e aí não eliminaram esses presídios de Itamaracá. E ele continua. O problema é que continua mal. Essa situação dessa briga, a gente pode ver diversas irregularidades. A Secretaria de Justiça nos informou, doutor Luiz, que identificou as pessoas e tal, que vai punir. É um monte de cachorro, não aparece um guarda. Não tem um guarda prisional. É uma coisa assim que a gente fala, não é possível que seja um presídio de segurança máxima. A Barreto tem suas peculiaridades e talvez tenha situações mais difíceis de vagas de disponibilidade carcerária do que o próprio Complexo do Curado. Agora, essa briga de facão aí é uma pontinha do iceberg, não é? Porque você veja o que eu falei agora em economia dentro das unidades prisionais. Uma faca, um facão desse que custa aqui fora 30 ou 50 reais, lá dentro da unidade, Cardinal, ele vai custar 250, 300 reais. Então, alguém bota para dentro. Jogam por cima do muro da unidade. O guariteiro que está tomando conta, às vezes, se aproveita de posto descoberto. O policial penal não pode estar toda hora lá dentro porque a equipe é reduzida. Então, é um conjunto de fatores que favorecem o preso, que passa o dia todo ali pensando. Tem solução? Tem. Trabalho. Mas para a gente criar postos de trabalho dentro da unidade, eu tentei isso. Para levar um empresariado para dentro da unidade, é preciso a gente garantir que o empreendimento que ele vai fazer e a segurança dele, dos trabalhadores dele, estarão asseguradas, vamos dizer assim. É preciso que ele sinta a segurança que vai investir dentro de uma unidade, que não vai ser admoestado, não vai ser ameaçado e que ele pode se tranquilizar, que ele dentro da unidade ele vai encontrar, vamos dizer, uma parceria de trabalho com os presos e com os gestores. Um problema antigo que eu vou aqui me referir é o seguinte, é tanto problema que a gente esquece até de uma situação que até o antigo juiz das execuções penais, o doutor Adeildo Nunes, que hoje é advogado, ele combatia muito, que é a questão do chaveiro, que é o preso tomando conta de preso, inclusive extorquindo os companheiros, vamos dizer assim. Tem verdadeiras milícias dentro de cada pavilhão, porque um chaveiro, ele não controla um pavilhão só. Então, ele termina exercendo a função do Estado. Na ausência de policiais penais que possam fazer essa segurança e também da condição estrutural da cadeia. Porque os pavilhões são construídos como os galpões no sistema submarino. Tem uma porta de entrada por onde sai e entra. Então, a mera entrada do policial penal dentro de um pavilhão já é risco. Ele tem que retirar o pessoal de dentro, porque o normal das unidades é eles serem fiscalizadas por cima. Então, a gente, modernamente, tem uma fiscalização deles transitam por cima, com bastante segurança, e estão observando o que está acontecendo dentro dos pavilhões. Os pavilhões hoje são verdadeiros feudos dentro do sistema prisional, controlado, infelizmente, por chaveiros. Doutor Luiz Rocha, vamos esperar que a denúncia surta um efeito aí, né? Até para que haja investimento e uma reformulação desse sistema. Muito grato. É preciso, sem esse investimento estrutural e de pessoal, que é uma despesa que nenhum governante quer, porque é uma despesa permanente, na hora que você contrata, a folha de pagamento vai ficar permanente. Então, é preciso investimento para a gente superar e dar condições da iniciativa privada a levar postos de trabalho para dentro da unidade.
Eu acredito, por tudo que eu vi, eu conheço o sistema prisional por dentro, inclusive fora do país, na Espanha, nos Estados Unidos, eu tive unidade prisional com presos extremamente gravidade, mas é possível. Agora só se faz com investimento. Só, tem que ter dinheiro. Doutor Luiz Rossi, muito obrigado, grato pela entrevista, viu? Prazer em tê-lo aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar com você e todos que nos assistem, que é seu público. Muito obrigado.